E se os maias nunca tivessem desaparecido? Imagine uma civilização tão avançada que desafiava o tempo, desenhando os céus em calendários precisos, construindo cidades que pareciam tocar as nuvens e conhecendo os segredos da matemática e da astronomia muito antes de qualquer outro povo. Agora, imagine que eles nunca sofreram o declínio misterioso que os historiadores ainda tentam explicar. O que teria mudado no mundo? Como seria nossa história se os templos de pedra ainda ecoassem com os cânticos e rituais sagrados? Mas há algo mais sombrio nesse pensamento. E se o desaparecimento deles não tivesse sido uma perda, mas um segredo que o mundo nunca deveria conhecer? Uma civilização inteira continuando em silêncio, evoluindo longe da vista do homem moderno, guardando sabedorias e tecnologias que poderiam abalar impérios, reinos e até o próprio equilíbrio da humanidade. Imagine os rios ainda refletindo templos majestosos, as florestas murmurando histórias que ninguém ousa contar, e cidades inteiras pulsando com uma energia que desafia a razão. Nesse universo alternativo, o planeta poderia ter seguido caminhos completamente diferentes. Impérios poderiam ter se encontrado com os maias, guerras poderiam ter sido evitadas ou intensificadas, e descobertas científicas que levariam séculos para acontecer poderiam ter sido feitas séculos antes. Mas ninguém podia prever as consequências morais dessa longevidade. Que dilemas surgiriam quando a humanidade moderna cruzasse com a sabedoria milenar de uma cultura que nunca conheceu declínio? Seriam aliados ou uma ameaça? E você, teria coragem de olhar para um mundo onde os maias dominam a história? Onde cada escolha, cada descoberta, cada guerra poderia ser influenciada por uma civilização que nunca sucumbiu ao tempo? Pense nas ruas de Tikal, nas pirâmides de Chichén Itzá, agora vivas, vibrantes, ecoando segredos ancestrais que jamais deveriam ser revelados. O que você faria se tivesse diante de si o conhecimento que moldou eras, sem jamais ser interrompido? Se você também deseja explorar os segredos do "E se?", inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Mas essa é apenas a superfície, porque entender como os maias poderiam ter influenciado o mundo moderno exige mergulhar nas sombras do tempo, onde a realidade histórica se encontra com o desconhecido. E é exatamente aí que nossa história começa a se desenrolar. No próximo capítulo, vamos explorar a realidade dos maias reais, suas conquistas e os mistérios que cercaram seu desaparecimento, para entender como tudo poderia ter sido diferente. Antes de imaginar um mundo em que os maias nunca desapareceram, precisamos entender quem eles realmente foram. Entre os séculos III e IX, floresceu uma das civilizações mais complexas e avançadas do continente americano. Suas cidades, Tikal, Palenque, Copán e Chichén Itzá, eram centros de poder, cultura e ciência. Estradas de pedra conectavam templos e palácios. Praças fervilhavam de vida e rituais que reverenciavam o cosmos guiavam cada decisão da sociedade. Eles estudavam os astros com precisão cirúrgica. Seus calendários não eram apenas uma medida do tempo, mas instrumentos sagrados que uniam o homem à eternidade. Matemática avançada, escrita hieroglífica complexa, conhecimentos sobre agricultura que desafiavam solos áridos, tudo indicava que os maias estavam décadas, talvez séculos, à frente de outras civilizações contemporâneas. E, no entanto, o que vemos hoje é um mistério envolto em silêncio. Por volta do século IX, muitas cidades maias foram abruptamente abandonadas. Palácios e templos foram tomados pela selva e o rastro de uma civilização inteira desapareceu. Historiadores propõem guerras internas, mudanças climáticas, esgotamento de recursos ou doenças como possíveis causas, mas nenhuma explicação soa completa. Há algo na abrupta decadência que ainda provoca arrepios. Por que um povo tão poderoso e sábio simplesmente deixou de existir? Agora imagine, e se nada disso tivesse acontecido? E se essas cidades jamais tivessem sido abandonadas? Se a sabedoria maia continuasse a se expandir sem interrupções?
Se as pragas, as guerras internas e o colapso ambiental fossem apenas ilusões de uma história que nunca se concretizou? O mundo que conhecemos, os impérios, a ciência, as religiões, as guerras, poderia ter sido radicalmente diferente. Seria possível que os maias tivessem influenciado o surgimento de impérios europeus ou até mesmo moldado a própria revolução científica? Que segredos teriam guardado sobre astronomia, medicina e engenharia? E o mais perturbador, se eles nunca tivessem desaparecido, como a humanidade moderna lidaria com o confronto inevitável entre conhecimento antigo e poder contemporâneo? A sombra dessa realidade alternativa se estende como um véu sobre a história, um véu que esconde não apenas uma civilização sobrevivente, mas as consequências morais, sociais e psicológicas de um mundo onde nada foi perdido. E ainda mais inquietante, mesmo que os maias tivessem continuado, o que nos parece hoje impossível, cidades tecnologicamente avançadas na selva, conhecimentos proibidos, sociedades que desafiam nosso conceito de tempo, poderia ter sido apenas o começo, porque cada escolha deles, cada descoberta preservada, poderia alterar para sempre a trajetória da humanidade. No próximo capítulo, vamos mergulhar na tensão desse mundo alternativo, explorando o que aconteceria quando os maias continuassem a interagir com o restante da humanidade e como essa presença transformaria tudo o que conhecemos. Imagine por um instante, os maias nunca desapareceram. Suas cidades continuam de pé, seus templos ecoam com cânticos antigos e sua sabedoria se acumula ao longo dos séculos, silenciosa, mas poderosa. Mas essa presença não passaria despercebida. O mundo moderno, com suas fronteiras, impérios e tecnologias, jamais poderia ignorar uma civilização que conhecia os segredos do tempo e da natureza muito antes de nós. O choque inicial seria imenso. Governos, cientistas, religiosos, todos confrontados com a realidade de uma sociedade que desafiou o colapso e dominou conhecimentos esquecidos. E então surgiriam as primeiras tensões, alianças estratégicas ou conflitos inevitáveis. Como reagiria o homem moderno ao se deparar com um povo capaz de prever eclipses séculos antes, de curar doenças com métodos desconhecidos, de construir cidades que desafiam a própria engenharia contemporânea? Mas a maior tensão não estaria apenas na política ou na ciência. Ela estaria no coração humano. Medo, inveja, admiração e desconfiança se entrelaçariam como uma tempestade prestes a explodir. Alguns veriam os maias como salvadores, mestres de um conhecimento perdido que poderia finalmente libertar a humanidade de suas limitações. Outros os veriam como uma ameaça, uma força que poderia derrubar impérios e reescrever histórias inteiras. E então há o dilema moral. Se os maias detêm sabedoria suficiente para alterar o destino do mundo, quem teria o direito de controlar esse poder? Seriam eles benevolentes ou egoístas como qualquer civilização que sobreviveu tanto tempo? O que aconteceria se segredos de manipulação do clima, de medicina avançada ou de astronomia fossem usados como armas? Cada ação teria consequências imprevisíveis, e cada escolha carregaria o peso da responsabilidade sobre a humanidade inteira. Enquanto isso, nas sombras das florestas tropicais, as cidades maias continuam a prosperar. Pirâmides erguidas sob o sol escaldante parecem observar o mundo moderno, silenciosas e imponentes. Mas há algo mais sombrio. Os maias não apenas sobreviveram, eles evoluíram. E a evolução deles não é apenas tecnológica, mas também espiritual, mental e moral. Poderiam eles enxergar falhas que a humanidade ignora há séculos? Poderiam manipular eventos à distância, controlando o futuro sem que ninguém percebesse? O que nos parece fascinante é ao mesmo tempo perturbador, porque em um mundo onde os maias nunca desapareceram, o equilíbrio do poder mundial não seria apenas político ou militar, seria intelectual, ético e até existencial. O homem moderno sentiria a fragilidade da própria história, confrontado por aqueles que atravessaram séculos sem sucumbir à decadência ou ao erro humano. E mesmo assim, algo ainda mais inquietante está por vir.
Porque se os maias puderam sobreviver e prosperar por milênios, será que nós, humanos modernos, realmente entendemos o que significa enfrentar uma civilização que conhece o tempo melhor do que nós? No próximo capítulo, vamos explorar a virada dramática, revelando as primeiras interações entre os maias sobreviventes e o mundo moderno, e como isso poderia mudar tudo de forma inesperada. Imagine o primeiro contato real entre o mundo moderno e os maias sobreviventes. Não seria uma simples descoberta arqueológica ou uma surpresa científica, seria um choque existencial. Aeronaves sobrevoando selvas, satélites captando sinais de cidades que nunca foram registradas, e o mundo finalmente entendendo que uma civilização inteira, avançada e antiga, nunca sucumbiu ao tempo. O impacto inicial seria caótico. Líderes políticos se reuniriam em segredo, tentando planejar respostas, mas qualquer plano rapidamente pareceria irrelevante diante do poder e do conhecimento que os maias acumulavam. Suas tecnologias, baseadas em observação minuciosa da natureza, poderiam redefinir engenharia, medicina, agricultura e astronomia. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como eles pensam e agem seria tão diferente da nossa que qualquer tentativa de negociação poderia facilmente se transformar em desastre. E então vem a primeira reviravolta. Os maias não vieram para se render às regras do mundo moderno. Eles observavam, calculavam, testavam os humanos como se fossem participantes de um jogo milenar que ninguém mais conhecia. Seus líderes, sacerdotes e sábios com autoridade inquestionável, possuem uma visão do futuro, capaz de antecipar movimentos políticos, conflitos e até revoluções tecnológicas. Cada ação humana é previsível para eles, e cada tentativa de interferir é apenas um passo no plano maior que atravessa séculos. O dilema moral se intensifica. Se os maias oferecem conhecimento que poderia curar doenças mortais, acabar com a fome e avançar a ciência, quem ousaria recusar? Mas aceitar esse poder também significa abrir mão da liberdade de decidir o próprio destino. Até que ponto o homem moderno estaria disposto a se submeter à orientação de uma civilização que sabe mais sobre o universo do que nós mesmos jamais poderíamos imaginar? Enquanto as primeiras alianças e negociações começam, segredos milenares começam a emergir. Textos antigos, ensinamentos proibidos e profecias esquecidas surgem à luz do mundo. E cada revelação traz mais perguntas do que respostas. O choque cultural é inevitável, mas o mais perturbador é perceber que os maias não apenas sobreviveram, eles prosperaram. Seus valores, suas prioridades, sua ética são completamente diferentes da nossa, e isso gera um conflito silencioso, mas devastador. E no meio desse turbilhão, surge a primeira sombra de ameaça. A humanidade percebe que sua história, tal como a conhecemos, poderia ter sido inteiramente moldada de maneira diferente. Cada império que subiu ou caiu, cada revolução, cada avanço científico, tudo poderia ter sido influenciado por essa civilização que jamais sucumbiu. O mundo moderno sente pela primeira vez que não controla mais o seu próprio destino. E ainda assim, essa é apenas a superfície. Porque se os maias realmente decidiram interagir ou manipular o destino da humanidade, os eventos que se seguem poderiam ser irreversíveis, transformando aliados em inimigos e certezas em medo absoluto. No próximo capítulo, vamos entrar nas primeiras consequências perturbadoras desse choque de civilizações e como ele começa a moldar o futuro de forma imprevisível. O mundo nunca mais seria o mesmo. A primeira cidade moderna a ter contato direto com os maias sentiu o peso desse choque. Estruturas antigas, perfeitamente conservadas, erguiam-se entre a selva como se o tempo não tivesse passado. Os maias não apenas sobreviveram, eles avançaram. Cada pedra, cada templo, cada canal de água trazia consigo séculos de conhecimento acumulado, como se a própria natureza estivesse a serviço de uma civilização que nunca sucumbiu. Os cientistas ficaram em êxtase e em terror ao mesmo tempo. Instrumentos que levariam décadas para serem inventados por nós
já existiam há milênios nas mãos dos maias. Medicinas que curavam doenças modernas estavam contidas em textos sagrados, escritos com símbolos que misturavam ciência e magia. Mas a maior surpresa estava na forma como eles entendiam o comportamento humano. Líderes políticos, estrategistas militares e até simples cidadãos eram analisados e previstos com precisão perturbadora. E o choque não era apenas intelectual. A presença dos maias trazia uma sensação quase sobrenatural. O tempo parecia curvar-se. O mundo moderno parecia lento e primitivo diante de uma civilização que transcendeu os séculos sem fraquejar. Para aqueles que tiveram contato direto, era impossível não sentir medo, fascínio e reverência. Uma mistura que corroía certezas e questionava cada conceito de poder e moralidade. Mas a tensão crescia. Nem todos viam os maias como benfeitores. Alguns governos temiam que o conhecimento acumulado fosse usado como arma de controle ou manipulação. Já grupos secretos imaginavam estratégias para roubar segredos, enquanto conspiradores planejavam eliminar líderes maias antes que pudessem alterar o destino do mundo. Cada ação humana desencadeava uma reação calculada pelos sobreviventes, que pareciam estar sempre 2 passos à frente. E no coração desse caos surgia um dilema ainda mais profundo. Até que ponto a humanidade deveria permitir que os maias moldassem o futuro? Aceitar seu conhecimento significava abrir mão de autonomia. Recusar poderia significar guerras, colapsos ou até mesmo aniquilação. A simples existência deles já transformava o mundo, redefinia fronteiras de moral, ciência e política, como se toda a história que conhecíamos tivesse sido apenas um prelúdio do que estava por vir. O ponto alto inicial da tensão se fecha com imagens que nenhum humano jamais esqueceria. Templos maias iluminados pelo sol nascente, cidades modernas em choque, cientistas e líderes diante de textos milenares que poderiam curar ou destruir. O suspense não é apenas sobre o que eles sabem, mas sobre o que fariam a seguir. E se a humanidade estaria pronta para responder. E ainda há algo mais profundo, sombrio que se aproxima, porque os maias não vieram apenas para mostrar, mas para transformar. E o mundo moderno mal começou a entender o peso dessa presença. No próximo capítulo, vamos explorar o efeito dominó dessas interações, mostrando como sociedades, governos e indivíduos começam a reagir diante dessa realidade assustadora, aumentando o suspense e preparando para reviravoltas maiores. As primeiras semanas após o contato foram caóticas. Cidades inteiras pareciam respirar diferente, como se a própria atmosfera tivesse sido alterada pela presença dos maias. Governos tentavam manter o controle, mas cada decisão parecia inútil diante de um povo que enxergava o futuro como nós enxergamos o passado. Estrategistas militares se viam impotentes, cientistas confusos, e o cidadão comum apenas sentia o peso silencioso de que o mundo havia mudado para sempre. Mas a transformação não era apenas política ou científica, era emocional. A humanidade começou a questionar cada conquista, cada escolha, cada moral construída ao longo de séculos. Era impossível não se sentir pequeno diante de cidades que desafiam o tempo, pirâmides que desafiam a engenharia moderna e um conhecimento que parecia tocar a própria essência da vida. Alguns se sentiam inspirados, outros tomados pelo medo. Medo de serem irrelevantes, de verem seu mundo destruído sem poder reagir. E então surgiram os primeiros sinais de tensão aberta. Alianças estratégicas se formaram rapidamente, algumas buscando cooperação, outras armadas de desconfiança. Pequenos incidentes começaram a surgir, cientistas desapareciam em selvas maias para estudar tecnologias proibidas, mensagens diplomáticas eram interceptadas e rumores de experimentos que desafiavam a ética humana começaram a se espalhar. A simples presença dos maias estava causando efeito dominó em sociedades, religiões e até na economia global. E ainda mais perturbador era perceber que eles observavam tudo, silenciosos, calculando. Cada movimento humano era previsto, cada ação potencialmente manipulada, e nenhum erro passava despercebido. O planeta inteiro parecia jogar um jogo que não compreendia completamente, e a linha entre aliado e inimigo começava a se confundir. A cada dia, a tensão crescia.
Um mundo que acreditava controlar seu destino, agora percebia que estava sendo moldado por mãos invisíveis, guiadas por uma civilização que atravessou os séculos sem jamais ceder ao tempo. Cada escolha humana se tornava mais perigosa, mais carregada de consequências, e ninguém podia prever o que surgiria em seguida. Mas, no meio desse turbilhão, um segredo ainda maior se aproximava, algo que poderia abalar a própria essência do que entendemos por história e poder. Porque se os maias detêm conhecimento suficiente para guiar a humanidade, a questão não é apenas o que farão, mas até onde permitirão que existamos à sua sombra. No próximo momento, vamos ver como essas tensões começam a explodir, com efeitos dramáticos sobre governos, sociedades e indivíduos, enquanto o mundo percebe que não há retorno ao estado anterior. A notícia de que os maias sobreviventes existiam se espalhou rapidamente, provocando uma mistura de fascínio e terror. Nas metrópoles modernas, milhões de pessoas sentiam um desconforto profundo, uma sensação de que o chão sob seus pés não pertencia mais inteiramente a elas. Religiões começaram a questionar suas próprias doutrinas diante de conhecimentos que desafiam a compreensão humana. Líderes políticos lutavam para manter a autoridade enquanto percepções de poder tradicional se desmoronavam. Conflitos surgiam nos lugares mais inesperados. Cientistas disputavam acesso a textos antigos, enquanto governos tentavam estabelecer regras para controlar a interação com os maias. Pequenas provocações se transformavam em confrontos silenciosos, cada gesto calculado e cada palavra pesando mais do que parecia. E em meio a isso, os maias permaneciam quase intocáveis, como observadores de um jogo que apenas eles compreendiam em sua totalidade. O efeito psicológico sobre a humanidade era devastador. Pessoas comuns começaram a duvidar de tudo, de sua própria história, das certezas científicas que sustentavam suas vidas, até das escolhas que pareciam livres. O medo de perder controle sobre o próprio destino se espalhou como uma sombra, silenciosa, mas implacável. Era impossível não se sentir minúsculo diante de uma civilização que atravessou os séculos sem erro, mantendo-se inteira, sábia e imprevisível. E então surgem os primeiros sinais de resistência. Grupos secretos, motivados por desconfiança e medo, começam a conspirar contra os maias. Mas cada tentativa de interferência é antecipada e neutralizada de maneiras que parecem quase sobrenaturais. A humanidade percebe pela primeira vez que não é mais o centro do mundo, que sua história, sua ciência e sua política podem ser manipuladas por forças que transcendem tudo o que conhecemos. E ainda assim, há quem veja esperança. Alguns líderes e estudiosos acreditam que essa civilização ancestral pode ser a chave para resolver problemas que há séculos nos atormentam: fome, doenças, crises ambientais. Mas a questão permanece: a que custo? Aceitar seu conhecimento pode significar abrir mão de nossa liberdade, submeter-se a uma ética que não compreendemos totalmente e permitir que uma força invisível guie nosso destino? Enquanto o mundo moderno tenta reagir, pequenas faíscas de conflito transformam-se em ondas que se espalham rapidamente. Cada escolha, cada movimento humano começa a ter consequências inesperadas e a tensão se torna quase insuportável. É como se a própria Terra estivesse respirando sob o peso de um segredo que jamais deveria ter sido revelado, e cada ser humano começasse a sentir o frio da inevitabilidade. No próximo capítulo, vamos explorar as primeiras reviravoltas dramáticas e confrontos diretos, onde a humanidade começa a enfrentar de forma explícita o poder e a sabedoria dos maias, e a linha entre aliado e inimigo se torna ainda mais tênue. O primeiro contato direto foi devastador. Uma expedição científica enviada para estudar os templos ativos dos maias jamais voltou como esperado. Equipamentos sofisticados desapareceram, dados foram corrompidos e relatos fragmentados descreviam fenômenos que desafiavam qualquer explicação lógica. Alguns membros afirmavam ter visto sinais de comunicação com forças invisíveis, como se os maias manipulassem a percepção e até a própria realidade ao redor. Enquanto isso, governos entraram em alerta máximo. Tropas foram deslocadas para áreas próximas às cidades maias, mas qualquer tentativa de invasão ou intervenção foi antecipada.
Estruturas que pareciam sólidas desmoronavam sob táticas que ninguém conseguia compreender, e tecnologias modernas eram inúteis diante de construções e defesas milenares, projetadas com uma precisão que parecia desafiar até as leis da física. A tensão se espalhou rapidamente para o mundo civilizado. Economias começaram a tremer enquanto o público absorvia, com medo e fascínio, cada notícia sobre a civilização que nunca desapareceu. Sociedades inteiras começaram a questionar seus próprios valores. Ética, moral, política e ciência foram repensadas à luz de um poder que não podia ser controlado, apenas compreendido parcialmente. E então surgem os primeiros dilemas éticos e morais. Se os maias oferecem conhecimento capaz de curar doenças incuráveis ou criar tecnologias capazes de mudar o planeta, quem teria o direito de decidir se isso deve ser compartilhado? Ao mesmo tempo, grupos poderosos viam na sobrevivência dessa civilização uma ameaça absoluta à soberania e alguns já planejavam ações que poderiam desencadear guerras imprevisíveis. O choque não era apenas físico ou político, era psicológico. O medo de sermos irrelevantes, de perceber que nossa história e nossas escolhas poderiam ser manipuladas, começou a corroer a confiança coletiva. A humanidade experimentava, pela primeira vez, o peso real de enfrentar uma civilização que atravessou séculos intacta, planejando e evoluindo em silêncio, enquanto nós apenas avançávamos às cegas. Mas havia algo ainda mais inquietante. Nos relatos fragmentados, surgiam indícios de que os maias não apenas se defendiam, eles estudavam, analisavam e testavam. Cada ação humana parecia parte de um grande experimento, e o mundo, sem perceber, se tornava campo de provas de uma sabedoria que jamais poderíamos alcançar sem consentimento deles. E enquanto o medo e a curiosidade se misturavam, a humanidade começou a perceber que não havia mais volta. Cada passo em direção às cidades maias, cada tentativa de controle ou negociação carregava o risco de desencadear consequências irreversíveis. O mundo moderno sentia pela primeira vez que sua liberdade e futuro estavam à mercê de uma civilização que nunca desapareceu e que tinha todo o tempo do mundo para esperar. No próximo capítulo, vamos explorar as primeiras alianças e traições, quando a humanidade começa a tentar entender e negociar com os maias, mas descobre que nada será simples e cada escolha pode custar caro. A humanidade, percebendo que confrontar os maias diretamente seria impossível, começou a buscar formas de cooperação. Cientistas, líderes e diplomatas tentavam negociar acesso ao conhecimento ancestral, oferecendo, em troca, promessas de parceria, respeito e até proteção de seus territórios. Mas cada gesto de aproximação era cuidadosamente avaliado pelos maias, que permaneciam misteriosos, quase enigmáticos, como se o mundo moderno fosse apenas uma peça em um tabuleiro milenar. E então vieram as traições. Alguns grupos humanos, movidos por ganância e medo, tentaram se apropriar de artefatos, textos e tecnologias, acreditando que poderiam controlar uma civilização inteira. Mas cada tentativa de engano era percebida, antecipada e neutralizada de formas que desafiavam toda a lógica conhecida. Alguns desapareciam sem deixar vestígios, outros eram confrontados de maneiras que deixavam claro que a manipulação ou o engano não teriam espaço nesse novo mundo. O choque emocional era intenso. Pessoas comuns começaram a questionar não apenas suas escolhas, mas o próprio sentido de poder e controle. O mundo que antes parecia previsível, com regras estabelecidas e limites claros, agora se via diante de um poder silencioso, onipresente e implacável. Cada decisão humana carregava um risco invisível e a percepção de vulnerabilidade tornou-se quase física, palpável, corroendo a confiança coletiva. Ao mesmo tempo, pequenas alianças começaram a se formar, não entre governos ou instituições, mas entre indivíduos que buscavam compreender a sabedoria maia. Cientistas pioneiros, filósofos e líderes visionários percebiam que aceitar parte desse conhecimento poderia salvar vidas, prevenir catástrofes e talvez evitar que a humanidade se autodestruísse. Mas até mesmo essas alianças eram frágeis, pois a diferença de objetivos e moralidade criava tensões internas que ameaçavam se transformar em conflitos. E então surgiu a percepção mais perturbadora. Os maias não precisavam lutar. Eles já venciam simplesmente por existir. Cada movimento humano era previsto,
cada estratégia antecipada, cada tentativa de manipulação neutralizada. A verdadeira força deles não estava apenas na tecnologia ou no conhecimento, mas na paciência, no tempo e na visão que atravessou séculos. A humanidade começou a entender que diante de algo assim, não havia superioridade possível, apenas adaptação ou extinção silenciosa. Mas, mesmo diante dessa realidade, uma faísca de esperança permanecia. Aqueles que conseguiam decifrar pequenas lições e compreender fragmentos de conhecimento percebiam que talvez, apenas talvez, fosse possível negociar um futuro compartilhado. Um futuro onde humanos e maias coexistissem, mas sem esquecer o preço que cada decisão poderia cobrar. E ainda assim, o mundo moderno começou a sentir a primeira verdadeira consequência de subestimar uma civilização que nunca desapareceu. A linha entre confiança e traição, aliado e inimigo, começava a se dissolver e cada escolha podia mudar o destino de milhões sem que ninguém percebesse. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas primeiras consequências globais dessas interações, quando o impacto da presença maia começa a alterar políticas, economias e até mesmo a própria percepção da humanidade sobre seu lugar no mundo. O impacto da presença maia começou a se espalhar rapidamente pelo mundo moderno. Mercados financeiros oscilaram diante de rumores sobre tecnologias desconhecidas capazes de transformar a economia global. Recursos naturais estratégicos passaram a ser disputados com mais intensidade, enquanto governos tentavam entender como equilibrar a cooperação com os maias sem perder sua própria autoridade. A política internacional entrou em colapso silencioso. Alianças antigas se desfizeram, novas foram criadas às pressas, e tratados considerados imutáveis passaram a ser questionados. Cada nação percebeu que, diante de uma civilização milenar, seu poder era relativo, e qualquer decisão precisava considerar não apenas seus interesses imediatos, mas também a reação dos maias, que observavam, calculavam e aguardavam pacientemente. Enquanto isso, a sociedade civil começou a sofrer uma transformação mais profunda e invisível. Crenças religiosas foram abaladas, enquanto filosofias antigas e modernas se confrontavam com uma realidade que ninguém podia ignorar. O homem moderno, acostumado a acreditar que compreendia seu mundo, sentiu-se pequeno, vulnerável e, pela primeira vez, verdadeiramente inconsequente. Cada ação, cada escolha, agora carregava um peso que ultrapassava séculos de história conhecida. E os conflitos começaram a se tornar inevitáveis. Tentativas de controlar ou explorar os maias foram percebidas imediatamente, provocando respostas silenciosas mas devastadoras. Pequenos incidentes, como desaparecimentos ou falhas tecnológicas inexplicáveis, espalharam o medo e a dúvida. A humanidade começou a entender que não poderia impor seu ritmo ou suas regras. O jogo havia mudado, e nós estávamos correndo atrás de algo que nunca poderíamos alcançar sem compreender completamente as regras invisíveis dessa civilização. Mesmo em meio a esse caos global, surgiram pontos de esperança. Alguns líderes visionários perceberam que a sobrevivência dependia de aprender, não de dominar. Cientistas começaram a decifrar pequenas lições, filósofos analisavam padrões de comportamento e grupos restritos tentavam construir pontes entre os mundos moderno e maia. Mas essa esperança era frágil, sempre ameaçada pela tensão crescente entre medo e ambição, entre curiosidade e desconfiança. O planeta, por sua vez, parecia vibrar de uma maneira diferente. A presença maia transformava não apenas a política ou a ciência, mas a própria percepção do tempo e do espaço. Cidades se adaptavam, fronteiras se tornavam relativas e a humanidade começava a sentir que sua história, sua ciência e sua moralidade estavam sendo questionadas, testadas e, em muitos casos, superadas. E no meio dessa turbulência global, uma pergunta surgia mais forte do que nunca. Se uma civilização pode atravessar milênios sem sucumbir e ainda controlar o destino de outras, até que ponto a humanidade moderna tem realmente o controle de seu próprio futuro? No próximo capítulo, vamos explorar os primeiros efeitos diretos dessa tensão sobre indivíduos e comunidades, mostrando como o choque emocional e psicológico começa a moldar a vida cotidiana e a percepção do mundo. Nas pequenas cidades, longe dos centros de poder, o efeito da presença maia começou a se tornar tangível, de forma quase silenciosa, mas devastadora.
Pessoas comuns sentiam uma estranha sensação de inferioridade, como se o mundo ao seu redor tivesse avançado enquanto elas permaneciam presas ao passado. Crianças olhavam para os templos antigos com fascínio e medo, imaginando rituais e segredos que nunca deveriam ser revelados. As notícias dos desaparecimentos e incidentes inexplicáveis se espalhavam como uma sombra, corroendo a sensação de segurança. Cada falha tecnológica, cada equipamento que deixava de funcionar sem explicação, cada visão de cidades maia emergindo da selva, criava uma tensão coletiva quase física. Era como se a própria realidade estivesse se ajustando a uma força que os humanos não podiam controlar nem compreender totalmente. Os indivíduos mais curiosos ou ambiciosos se encontravam em um dilema profundo. O conhecimento maia oferecia soluções que poderiam mudar suas vidas, curar doenças ou criar oportunidades inimagináveis, mas também trazia risco, perda de autonomia e a constante lembrança de que nada mais era inteiramente seguro. Quem ousasse se aproximar poderia ser recompensado ou punido, e ninguém podia prever qual dos dois aconteceria. Comunidades inteiras começaram a se dividir. Alguns queriam colaborar, tentando aprender e adaptar tecnologias e ensinamentos, enquanto outros se afastavam, desconfiados e temerosos do que não podiam controlar. Rumores e medos se espalhavam rapidamente e a tensão social se intensificava a cada dia. A humanidade começava a perceber que não se tratava apenas de um choque cultural ou tecnológico, mas de um confronto existencial. O homem moderno nunca havia encontrado algo tão vasto, tão paciente e tão implacável. E no coração desse conflito invisível surgia uma sensação ainda mais profunda: a dúvida. O que significava ser humano quando uma civilização milenar observava, calculava e influenciava cada escolha, cada passo, cada pensamento? Até que ponto a moral, a ética e a liberdade individual podiam resistir à pressão silenciosa de quem detém o conhecimento absoluto? Enquanto isso, sinais sutis de adaptação começaram a aparecer. Líderes comunitários e indivíduos ousados tentavam usar fragmentos do conhecimento maia para melhorar a vida ao redor. Mas mesmo esses esforços estavam sempre condicionados à vigilância silenciosa da civilização antiga. A cada avanço humano, havia uma sensação de que o próximo passo seria um teste, e que qualquer erro poderia ter consequências que ultrapassavam o entendimento humano. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas primeiras grandes consequências políticas e militares, quando governos e grupos armados começam a agir de forma decisiva diante da presença maia, desencadeando conflitos que podem mudar o destino do planeta. Governos, percebendo que a simples diplomacia não seria suficiente, começaram a agir. Tropas foram mobilizadas, tecnologias militares modernas testadas e estratégias cuidadosamente planejadas colocadas em prática. Mas cada movimento parecia irrelevante diante de cidades maias que se adaptavam, cresciam e se protegiam de maneiras que desafiavam toda a lógica conhecida. O mundo moderno começava a perceber que não se tratava apenas de confronto físico. Era um jogo de paciência, inteligência e poder invisível. As primeiras tentativas de ataque direto foram desastrosas. Drones e veículos de exploração desapareciam sem explicação. Comunicação militar era interrompida de formas que pareciam sobrenaturais. Até os líderes mais experientes sentiam o peso de sua impotência diante de uma civilização que não apenas sobrevivera aos séculos, mas que estudava cada ação humana com paciência estratégica. Cada confronto tornava-se um lembrete brutal de que o mundo que conhecíamos não existia mais. Mas não era apenas guerra aberta. Havia espionagem, manipulação e intrigas políticas em escala global.
Nações desconfiavam umas das outras enquanto pequenas alianças tentavam negociar em segredo com os maias, buscando vantagens sem revelar suas intenções. Cada movimento político era calculado, mas sempre à sombra de uma civilização que via além do tempo, que antecipava consequências que a humanidade sequer imaginava. E, enquanto isso, o impacto psicológico se intensificava. Soldados, cientistas e civis começaram a questionar suas próprias decisões, duvidando da eficácia de suas estratégias. O medo coletivo se espalhava, corroendo a confiança entre aliados e aumentando o risco de traições internas. Era impossível saber quem poderia resistir à pressão silenciosa, a constante sensação de que se estava sempre sendo observado e julgado por uma inteligência que atravessou milênios. E, no meio desse cenário tenso, surgiu o dilema mais inquietante. Até que ponto a humanidade estava disposta a arriscar sua própria existência para controlar ou enfrentar algo que jamais poderia ser completamente compreendido? Cada decisão militar ou política carregava risco de consequências catastróficas. E a linha entre estratégia e suicídio se tornava cada vez mais tênue. Mesmo assim, pequenos sinais de resistência surgiam. Líderes e estrategistas ousados começavam a tentar formas mais sutis de interação, combinando diplomacia, ciência e espionagem, na esperança de criar um equilíbrio instável. Mas todos sabiam, silenciosamente, que qualquer erro poderia ser devastador e que os maias, sempre pacientes, aguardavam o momento certo para revelar o seu poder completo. No próximo capítulo, vamos explorar as primeiras repercussões sociais e culturais globais, mostrando como a presença maia começa a redefinir não apenas a política e a guerra, mas também a própria identidade humana e as estruturas sociais do planeta. O impacto não se limitava a governos ou exércitos. Sociedades inteiras começaram a sentir os efeitos silenciosos da presença maia. Religiões foram forçadas a se confrontar com conceitos que desafiam dogmas antigos. Filosofias tradicionais se tornaram questionáveis e a moralidade humana passou a ser medida à luz de um conhecimento que transcende séculos. Crenças que antes pareciam sólidas agora oscilavam, e a sensação coletiva era de que nada, absolutamente nada, era imutável. Nas cidades, pessoas comuns observavam sinais sutis de transformação. As escolas tentavam integrar conhecimentos avançados, mas rapidamente percebiam que muitas ideias extrapolavam a compreensão humana. Alguns aceitaram a mudança como oportunidade, tentando aprender, crescer e adaptar suas vidas. Outros se fecharam, dominados pelo medo de se tornar irrelevantes ou de depender de uma civilização que sempre parecia estar à frente. A arte, a literatura e a música começaram a refletir essa inquietação. Poetas e artistas descreviam um mundo em que o tempo se dobrava, onde a história não era mais linear e onde a presença de uma inteligência milenar desafiava toda a percepção de realidade. Cada expressão cultural carregava uma mistura de fascínio e terror, um reflexo da consciência coletiva de que o planeta havia mudado de forma irrevogável. Comunidades inteiras começaram a se dividir entre os que queriam interagir com os maias e os que temiam suas intenções. Pequenas tensões locais se espalhavam globalmente, criando um ambiente de incerteza constante. A desconfiança era tão potente quanto o medo. Cada passo em direção à cooperação podia significar avanço ou desastre, e ninguém sabia qual seria o resultado. E no centro desse turbilhão social surgia um questionamento filosófico. Se uma civilização pode atravessar milênios sem sucumbir e observa o mundo moderno como se fosse um experimento, o que resta para a humanidade? Liberdade? Poder? Moralidade? Ou apenas a consciência de que tudo o que conhecemos é frágil diante de uma força que transcende o tempo? Ao mesmo tempo, pequenos grupos começaram a se organizar para aprender diretamente com os maias. Cientistas, filósofos e líderes visionários formavam redes de troca de conhecimento,
tentando decifrar fragmentos de tecnologia, astronomia e medicina. Mas cada lição vinha acompanhada de risco. Erros, mal-entendidos ou desconfiança poderiam ser fatais, e cada decisão era carregada de tensão emocional. O mundo estava à beira de uma transformação profunda. Nada seria como antes. Cada governo, cada comunidade e cada indivíduo começava a sentir a presença silenciosa e inevitável de uma civilização que jamais desapareceu e que agora redefinia os limites do possível. No próximo capítulo, vamos explorar as primeiras reações extremas, mostrando como medo, obsessão e ambição começam a gerar crises globais, preparando o terreno para o clímax final da história. O medo começou a se transformar em obsessão. Líderes, cientistas e até cidadãos comuns passaram a medir cada movimento, cada decisão, pelo impacto que poderia ter diante da presença maia. Alguns se tornaram obcecados por controlar ou explorar os segredos dessa civilização milenar, acreditando que o futuro da humanidade dependia de sua capacidade de manipular o impossível. Outros, paralisados pelo terror, se afastaram de tudo, vivendo em um estado de constante ansiedade, como se a própria existência estivesse sendo testada. Conflitos começaram a surgir em escala global. Disputas políticas, crises econômicas e confrontos armados ocorreram em tentativas desesperadas de antecipar os movimentos dos maias, mas cada ação humana parecia prevista, neutralizada ou transformada de formas que ninguém poderia imaginar. O planeta estava em tensão máxima e a sensação de impotência coletiva crescia a cada dia. Enquanto isso, os maias permaneciam silenciosos, quase invisíveis em suas cidades majestosas, observando cada passo humano. Mas sua influência já era clara. Pequenas decisões se transformavam em consequências imprevisíveis, e cada tentativa de manipulação ou controle era apenas mais uma lição daquilo que significava enfrentar uma civilização que atravessou milênios sem sucumbir. E então surgiram as primeiras crises extremas. Governos entravam em colapso diante de tecnologias incompreensíveis. Comunidades se rebelavam contra líderes incapazes de lidar com o desconhecido. Cientistas e filósofos enfrentavam dilemas morais tão profundos que sua própria sanidade era testada. Cada tentativa de agir parecia criar novos desafios, e a linha entre sucesso e desastre tornou-se quase imperceptível. O mundo moderno começava a perceber que havia subestimado os maias de forma absoluta. Sua presença não apenas alterava a política, a economia e a tecnologia, mas transformava a própria percepção humana sobre tempo, história e poder. O que antes parecia impossível, agora era inevitável. A humanidade estava sendo remodelada à imagem de um conhecimento milenar, invisível e implacável. E no meio desse caos surgia uma pergunta aterradora: até que ponto podemos resistir a algo que nos observa há séculos, que nos entende melhor do que nós mesmos e que jamais desapareceu? O medo, a obsessão e a ambição humana colidiam, enquanto a presença maia permanecia constante, silenciosa e implacável. Uma força que não apenas sobrevivera, mas prosperara, moldando o mundo à sua maneira. O mundo nunca mais seria o mesmo. As cidades modernas, as nações e os indivíduos sentiram finalmente o peso da presença maia. Não se tratava apenas de conhecimento ou tecnologia. Era a percepção de que uma civilização inteira, milenar e implacável, havia atravessado séculos sem sucumbir, observando e moldando silenciosamente tudo ao redor. O impacto era profundo e irrevogável. Governos aprenderam que poder não se mede apenas em armas ou influência política. Sociedades descobriram que moral, ética e cultura poderiam ser redefinidas por uma inteligência que compreendia o tempo de forma que nós jamais poderíamos imaginar. E os indivíduos perceberam que a própria noção de liberdade estava sendo testada, confrontada por uma sabedoria que transcende séculos e domina o invisível. Mas entre o medo e a reverência surge algo mais complexo, uma oportunidade de transformação. Aqueles dispostos a aprender, a respeitar e a compreender os maias
podiam acessar fragmentos de conhecimento que desafiavam o imaginável. Medicina avançada, astronomia precisa, estratégias de engenharia que superavam tudo o que conhecemos. Mas cada avanço vinha acompanhado de responsabilidade, de dilemas éticos e de consciência de que nenhuma escolha seria isenta de consequências. E então a pergunta final se impõe, como um eco sombrio e reflexivo. Como a humanidade reagiria se pudesse atravessar séculos sem cometer os mesmos erros? Se pudesse observar a própria história sem se perder na ignorância? A presença maia não era apenas uma história alternativa. Era um espelho que refletia nossas fraquezas, nossos medos e nossas ambições mais profundas. O mundo moderno havia aprendido, da forma mais intensa possível, que a sobrevivência e o poder não são garantidos, que conhecimento e paciência podem superar armas e tecnologia, que cada escolha humana carrega um peso que pode se tornar irreversível diante de uma inteligência que jamais desapareceu. E no final a lição era clara. A humanidade precisa olhar para si mesma com humildade e coragem, reconhecendo que o futuro não é apenas construído por nós, mas moldado pelas forças que entendemos e, muitas vezes, pelas que jamais compreenderemos completamente. Se você quer continuar explorando universos alternativos da história e descobrir o que poderia ter sido, inscreva-se agora no canal. Cada vídeo é uma viagem ao desconhecido, um mergulho no IC, onde nada é impossível, e cada história nos desafia a imaginar o mundo de uma forma completamente nova.